Olá pessoas, a gente está de volta aqui com mais um bate-papo. O convidado de hoje foi o Moisés. Moisés ele tem uma carreira extremamente consolidada no meio acadêmico, também na área de educação, ele é um educador, ele é professor, ele já foi coordenador de curso, ele tem mestrado, doutorado. Atualmente ele também está atuando como empreendedor, ele fundou a AB Redes, que é a Academia Brasileira de Redes, que basicamente é uma empresa focada também em treinamento de alto nível, com os melhores professores do Brasil. E esse foi um bate-papo que eu posso dizer que ele foi bastante emocionante, literalmente emocionante, vocês vão ver por quê. Eu só tenho a agradecer ao Moisés por ter desprendido ali um pouco do tempo dele para fazer esse bate-papo aqui comigo, foi muito legal. Lembrando que você também pode consumir esse conteúdo aqui em formato de áudio, né? Em formato de podcast, no Spotify ou no seu agregador de podcast favorito. Basta você procurar lá para o Gustavo Calau. Tem ferramentas também livres aí, como o Google Podcast. Você procurando o Gustavo Calau lá, você vai achar. E aproveitando também, a gente já tem uma nova data para a próxima turma do treinamento Risco Zero, o meu treinamento. Vai ser dia 9 de agosto, então tá chegando, acho que faltam 3 ou 4 semanas aí, tá chegando rapidinho, passa. E aí a gente vai ter o CCNA Risco Zero, a gente vai ter também o CNP Encore, que já tinha antes, e a novidade que a gente vai ter também, né, você pode escolher lá o CNP Wenarze, né, que eu tô gravando, eu vou colocar lá as estimativas de entrega das aulas, mas também vai ter a opção lá de você adquirir esse treinamento. Então, dia 9 de agosto, os valores estão aqui na descrição do vídeo, não teve reajuste nenhum, são os mesmos valores dos treinamentos anteriores, não tem reajuste aqui na pandemia, e mais detalhes durante ali o período que as inscrições ficarão abertas lá de 9 de agosto até dia 18, se eu não me engano, dia 19 de agosto. E já deixa seu like aí nesse vídeo, se você não for inscrito no canal, se inscreva-se e chega de papo, roda a vinheta, bora aí pro bate-papo. Então bora, Moisés. Cara, é prazer ter você aqui, né? A gente conversou previamente lá, né? O Gabriel, né, que tinha comentado sobre você, acho que é o É. seu aluno, não sei. Foi seu aluno, né? Não, na verdade, Na verdade, na academia Cisco, Calau, todo mundo é aluno de todo mundo, É, entendeu? Então, às vezes um ultrapassa o outro, aí acaba ensinando pro outro, sabe? E atualmente, Gabriel é mais jovem, né? Então, atualmente, ele tá lá como ajudando a gente a dar aula. eu queria que você contasse um pouco da sua história, cara, assim, pro pessoal aqui, né? A gente vai conversando aí, você vai contando. Tá ótimo. Pode começar do início? Pode, você que manda. Eu sempre sabia que eu queria ser. Assim, desde criancinha, 7, 8 anos, eu queria ser técnico em informática. Era isso que eu queria ser. Desmontava as coisas, nem sempre montava de novo, mas eu tinha uma paixão por eletrônica. E aí eu consegui, na verdade, realizar esse sonho quando eu entrei para a escola técnica. Eu fiz Cefet, né? Você conhece o Cefet aí de Minas, né? Conheço, conheço. Que é, aqui, não sei como é que é no resto do Brasil, mas aqui é bem famoso, assim. Ó, Entrar assim é uma coisa bem, bem isso, agora, legal. agora tá melhor, mas na época era uma coisa difícil. E eu consegui passar, rapaz, para eletrônica nos primeiros lugares lá. E com isso eu fiquei na primeira turma, tinha 3 turmas. Era, na verdade, o primeiro ano era comum para eletrônica e eletrotécnica. Assim, não tinha essa coisa de muito politicamente correto na época, não, década de 80. Uhum. Estou revelando minha idade aqui. E aí tinha essa coisa, olha só. Os primeiros lugares aí ficam nas primeiras turmas. Detalhe, só tinha uma turma com menina. E era só os primeiros lugares que ficavam na turma com as meninas, entendeu? Então era assim, meio machista, né, cara? Assim, Mas, assim, hoje a gente interpreta como machista. Na época não tinha essa interpretação, não existia isso, mesmo porque a gente interagia com todos os alunos de todas as cursos técnicos, né? E tinha cursos técnicos que tinha mais menino do que menino. Assim, a gente tem até hoje esse problema com a tecnologia, de querer inserir as mulheres na tecnologia, e naquela época não era diferente. A gente teve essa sorte também aí, não acabava aí. Primeiro ano você tinha que ficar nos primeiros lugares para poder ir para eletrônica, senão você era obrigado a ir para eletrotécnica. Então a gente tinha que entrar e aí passar na prova, e ainda ir bem para poder conseguir eletrônica, que era o que eu queria, né? Conseguir.
Você tá no Rio, né? Ou não? Eu tô no Rio, Certo. tô no Rio. Assim, o Cefet foi uma vivência assim muito legal, sabe? E aí foi onde eu conheci também outras coisas. Fiz teatro, né? Viajei, fazia música, tinha essas coisas de década de 80 bastante interessantes também. Eu tinha uma banda de rock que tocava aqui dentro de casa, minha mãe fica maluca, cara. Assim, bateria, aquele negócio todo, né? E aí a gente foi vivendo. Era uma época muito gostosa, muito gostosa. Mas tava ali no ditadura ainda, pós-ditadura, tava acabando, já tava. Eu vivi um pouquinho o final da ditadura. A ditadura terminou na década de 80, eu vivia direta já, né? Mas o Figueiredo, que é o presidente que eu me lembro da época de adolescente, já era mais aberto. Tem uma frase do presidente Figueiredo que é famosíssima, né? Perguntaram para ele, olha só, o senhor vai abrir mesmo? Aí ele respondeu assim, eu vou, claro que vai abrir, senão eu prendo e arrebento. É, nesse meio no final, assim, era era aquele o pessoal chama de efeito mola, né? A galera tava tão comprimida, assim, né? E quando a mola, depois ela se expande, ela tem que expandir mais do que deveria, assim, né? Então foi loucura total, né? Total. Porque a galera E assim, despirocou, né? A galera falou, agora, desde foi. música, né? Manifestação artística, né? A porra chanchada nasceu ali, né? Não, e vou te falar, assim, uma época muito legal para você viver como adolescente, entendeu? Porque você viveu essas mudanças. Eram mudanças importantes, assim. Eu vivia o tempo todo com a minha mãe falando, olha, cuidado com o que você fala, você não se reúne com muitas pessoas, né? Porque as mães tinham pânico, né? Dos caras sumirem, porque sumiam mesmo, entendeu? Então, assim, mas quem viveu mais isso foi minha irmã. Minha irmã é 10 anos mais velha. Ela está hoje no Canadá. Eu acho que ela pegou um trauma do Brasil, ela se mandou para lá, tá felicíssima lá nos Estados Unidos. Ficou nos Estados Unidos um tempo, agora está no Canadá. Mas assim, Tem uma frase do George Orwell, né, que é aquele do Revolução dos Bichos, Big Brother, que ele fala o seguinte, né? Ele fala, aqueles que trocam a liberdade por falsas promessas de segurança não terão nenhuma coisa nem outra, né? Então é meio que explica isso aí, né? O cara se ilude achando que vai ter uma segurança com um regime ditatorial, mas ele não tem nenhuma coisa nem outra, porque ele perde a liberdade, que é o bem mais precioso que a gente tem, e não tem segurança também, porque o Estado oprime, né? O Estado não é legal, né? E nunca será. Ainda mais em ditaduras, né? A galera tem muita ilusão, né? Enfim, né? Do período ali, né? Eu que não vivi, né? Acho que quem não viveu, acho que tem que procurar estudar, entender e ler, e não confiar em WhatsApp e esse tipo de coisa, ler realmente fontes sérias, né, sobre o assunto. E não só aqui no Brasil, né, no resto do mundo, né, acho que o erro se repete e vai repetir de novo, a gente tem que ter muito cuidado, né, com essas coisas, né. Um cara que escreveu isso em 1940 e alguma coisa, cara, e é válido até hoje, né. Não, completamente. Minha filha tá lendo, minha filha tem 17 anos, adora George Orwell. Ela já leu 2 livros de George Orwell. Revolução dos Bichos e essa coisa do Big Brother. É o 1984, né? 1984 você fica triste, né, cara? Depois que você acaba de ler ele, você fica... É um livro denso. E ao mesmo tempo eu acho que ele é fácil de ler, cara. E o Revolução dos Bichos é fantástico, né? É muito bom. Não, cara. ele fazia isso justamente para popularizar isso. E era assim, uma época, mas era uma época que a gente era muito feliz, sabe? A gente vivia sonhos. E nessa parte assim de computação eletrônica, a coisa estava crescendo. E o Brasil, nessa época, quando eu me formei lá em técnico em eletrônica, o Brasil baixou uma lei chamada Reserva de Mercado. Você sabe que Napoleão tinha 3 soldados, você já ouviu essa história? Não, acho que não. Não? Ele classificava os soldados dele em 4 tipos. Tinha o inteligente com iniciativa, que era o braço direito dele. E tinha o burro sem iniciativa, que esse ele colocava assim para fazer as coisas que não questionava muito, né? Tinha o inteligente sem iniciativa, esse tinha uns cargos assim de segundo escalão, mas tinha o burro com iniciativa. Esse aí, meu irmão, ele pegava e mandava cortar a cabeça. Então acho que quem fez essa lei deve ter sido um burro com iniciativa. Porque, só assim falando, porque com a intenção do cara, vamos impedir a importação de todo computador ou toda coisa de eletrônica que você possa fabricar no Brasil, para incentivar a indústria brasileira. O que acontece? A gente não tinha acesso a nada, certo? Então, os nossos computadores que a gente fabricava aqui eram horríveis. A gente não conseguia evoluir.
e os outros países evoluindo, porque eles trocavam. O que a gente tem hoje, né, de trocar informação, você bloquear uma informação é uma coisa imbecil. Mas para mim foi bom, porque eu trabalhei numa fábrica de computadores. Uma empresa chamada Embracomp. Na época ela era incubada pela UFRJ. Foi um trabalho bastante bacana lá. Comecei na parte de desenvolvimento, manutenção. Passei por todos os setores da empresa e acabei na parte de manutenção. A parte de manutenção é aquela que você não tem hora para entrar, mas também não tem hora para sair, certo? Eu entrei nesse setor de manutenção porque eu não conseguia acordar cedo. Então você podia chegar mais ou menos qualquer hora lá, que as empresas só abriam 9, 10 horas, mas também não tinha hora para sair, ficava até a hora que consertasse. Né? Então essa foi a minha primeira experiência com troubleshooting na época, né? Que a gente tinha que resolver os problemas mais cabeludos possível e não tinha documentação, né, cara, que não entrava informação. Então era você e aprender a lidar com o cliente, né? E você, dentro de você está explodindo, você está desesperado no negócio, e para o cliente você está, não, tudo bem, vai dar certo, fica tranquilo. Aí passava aquela tranquilidade para o cliente. Teve uma vez que uma pessoa mais antiga na empresa falou o seguinte para mim, olha só, quando é máquina, fica tranquilo, dá para resolver. Só não dá para resolver quando são pessoas, certo? Máquina, o máximo que eu vou fazer é trocar tudo, funciona, tá certo? Então, é isso que... E esse mesmo cara, quando eu saí lá da empresa, né? E, aliás, foi até interessante como é que eu saí dessa empresa, né? Que hoje em dia seria assédio moral, podia entrar na justiça, naquela época não tinha, que eles queriam me demitir, mas, não, aliás, eu queria que eu pedisse demissão, mas não queria me demitir. Aquela coisa, né? Aí me colocaram numa sala sem fazer nada. Era uma sala que era eu e a sala. Não tinha internet, não tinha nada, não fazia nada. Passou 15 dias, eu pedi demissão, óbvio. E esse mesmo cara que tinha saído antes me chamou para dar aula, porque eu já tinha dado uns treinamentos. E aí... Mas você já tinha formado, já? Eu tinha formado, aí eu tinha essa mania de ficar dando aula para os meus colegas lá no Cefet, para ensinar matéria e tal. Né? Eu era apaixonado por eletrônica, né? E aí, quando eu entrei na empresa, eu também ficava dando treinamento para as pessoas, lá, de como é que consertava a impressora, as placas, o que tinha que trocar, ficava dando curso, voluntariamente. Aí esse cara, ele falou assim, esse cara que saiu dessa empresa e montou uma empresa de manutenção, e eles viram a visão do cara, hoje em dia é comum, né, as empresas terem uma área de treinamento. Ele já tinha essa visão, cara, de dar treinamento para quem ele prestava suporte. E ele me chamou para dar esses treinamentos. Com 19 anos, cara, você imagina, eu tinha 19 anos. E aí comecei com essa história de dar aula. E quando eu tinha 20, 21 anos, eu fui convidado a dar aula na Escola Técnica Federal de Química. Que não foi exatamente o Cefet, onde eu estudei, mas era uma escola que estava dentro do Cefet. Então me chamaram para dar aula de eletrotécnica. E até foi interessante, o teste que fizeram comigo foi bastante interessante. Foi o seguinte, o coordenador da época lá me chamou para a casa dele, um sítio que ele tinha lá em Itaipuaçu, e falou assim, cara, você quer dar uma olhadinha nessas lâmpadas aqui, cara? Não está funcionando, não. Tá bom, vou lá. Consertei o troço lá pra ele. Falou assim, olha, você é o primeiro cara, depois de 5 que vieram aqui, que conseguiu consertar esse troço. Quer trabalhar comigo lá? Esse foi o meu teste, né, cara? Teste prático. Sempre foi um cara muito de prática, muito de laboratório, muito de meter a mão na massa. Aí comecei a trabalhar. E por acaso, esse cara que me convidou era o meu primo. Digo, era porque ele já faleceu. E foi sempre o meu grande mentor. Meu primo. Eu perdi meu pai muito cedo, perdi meu pai com 12 anos. E essa figura do meu primo, que era um cara mais velho, ele assumiu essa figura paterna para mim, sabe? Então, assim, foi bastante importante. Não tinha nenhuma questão psicológica, era só um cara mais velho que me orientava com muito carinho e amor a minha vida profissional toda, cara, sabe? E algumas coisas pessoais também. E aí, comecei a dar aula lá na Escola Técnica Federal de Química, que hoje passou a se chamar Instituto Federal do Rio de Janeiro. Eu não sei se você conhece um pouco a história dos... Mas ele é governo? É do governo também? É um instituto federal, é igual ao Cefet. Uhum. Tá? Como é que é a história do Cefet? Né? Quer dizer, antes de ser Cefet, essas escolas se chamavam Escola Técnica Federal. E havia poucas escolas no Brasil todo. Poucas. Era menos de uma por estado. E aí se tornou Cefet. Quando se tornou Cefet, Centro Federal de Educação Tecnológica, passou a poder oferecer curso superior, porque as escolas técnicas eram só cursos técnicos de ensino médio. Ao se tornarem Cefet, aí passou a oferecer engenharia e outros cursos. E num próximo step, passou a ser Instituto Federal, no governo Lula. O governo Lula deu uma padronizada em tudo, expandiu a rede estupidamente, certo? A rede, acho que aumentou 10, 20 vezes. E você passou a ter Instituto Federal todos os lugares que você possa imaginar do Brasil. Cidadezinha do interior lá passou a ter Instituto Federal. Tá?
Porque aquele governo olhou para a escola técnica e falou, isso aqui é uma referência de ensino. Eu quero multiplicar isso. Então injetou um monte de dinheiro ali, expandiu pra caramba, tá? E hoje a rede de institutos federais é uma rede gigante, que atende muita gente. Mas E diminuiu. para lecionar, hoje em dia é concurso, não é? Na época não era? Sempre, pô, quando eu entrei lá também fiz concurso. Ah, você fez concurso? Fiz concurso. Eu entrei como professor temporário, esse professor me convidou, tá? Aí depois que estava vencendo o prazo do professor temporário, abriu concurso público. Eu concorri com as outras pessoas e acabei passando, né? Eu não contei essa parte, né? Mas o fato de você já dar aula lá, porque tinha prova de aula, tinha os conteúdos todos. Então eu já, como eu fui ter professor temporário lá, eu tinha praticamente estudado quando eu fui professor temporário, estudado tudo. Tanto a parte didática como a parte de conteúdo, né? E a coisa mais interessante foi o seguinte, naquela época você não precisava de universidade para dar aula. Porque pouquíssimos, né, cara? Raríssimas as pessoas que tinham acesso a uma instituição de, sei lá, fazer uma graduação que seja hoje em dia, né? Hoje em dia a capilaridade é muito grande, né? Virou um mercado e tal. Antigamente as coisas eram diferentes. Elite da elite da elite da elite, né, cara? E a justificativa aqui era o seguinte, não existia a universidade de eletrotécnica. Não tem hoje. Tecnólogo de eletrotécnica tem hoje. Na época não tinha. Então eu ia fazer faculdade o quê? Uma engenharia. Eu até passei para engenharia. Aí eu disse para minha mãe, falei assim, mãe, eu não vou fazer faculdade não, eu vou trabalhar. Mãe judia, Calau. Você imagina? Ela quase arrancou os cabelos. Você passou? Não vai, não vou, eu quero trabalhar, quero ganhar dinheiro. Hoje em dia você falar isso, o pessoal já fica louco, imagina aquela época, né? E aí foi, depois que eu comecei a dar aula lá, aí eu senti necessidade, né? Eu fiz faculdade, mas foi na área de física, eu fiz física, sou físico, e eu fiz bacharelado, eu não fiz licenciatura. Eu queria aprender física, entendeu? E a física e a bacharelado ia mais a fundo. A licenciatura parava, aí ia para essa parte da pedagogia, né? E eu me formei em física, eu parei de estudar a disciplina de eletrotécnica lá, sumiu, não teve mais. Eu comecei a trabalhar dando aula de física lá. E, bom, mas num determinado momento, a informática. Esse meu primo era um cara visionário, cara. Você imagina, isso foi na década de 90, no início da década de 90, ele falou, a gente tem que ensinar informática para os alunos. Cara, a gente foi uma das primeiras escolas que deu aula de informática para os alunos, sabe? A gente se virou lá, aqueles PCzinhos com aquela telinha âmbar, entendeu? Botamos lá aqueles PCs para funcionarem, ensinando planilha eletrônica, editor de texto, tudo no DOS. Tudo funcionando em cima de DOS, entendeu, cara? E aí o que acontece? Como eu tinha uma vida paralela, ou seja, eu era professor de lá, mas eu consertava todos os computadores da casa dos professores. Não cobrava nada, sabe? Mas eles eram minhas cobaias, entendeu? Quando surgiu essa coisa da computação. Então, o diretor de lá me chamou para ser coordenador da informática educativa de lá, né? Para poder implementar a informática educativa. Era tudo muito novo. Então, e foi bastante bacana isso, porque a gente viu que realmente era uma integração muito grande com as disciplinas técnicas. Então, o cara ia para um laboratório de química, fazer uma análise química, ele trazia para a planilha eletrônica, trazia para outros softwares de simulação, para poder rodar aquilo ali e construir pedagogicamente alguma coisa, certo? Então, a gente fazia essa parceria, era bastante bacana, né? A gente conseguiu fazer um trabalho bastante bacana lá de informática educativa. E aí eu entrei na informática, eu saí da física e fiquei só na informática. Isso era 90 e alguma coisa, cara? 90 e alguma coisa, na época do Fernando Henrique, né? 98? Fernando Henrique deu uma sacaneada na gente. O Fernando Henrique deu uma sacaneada na gente lá. Aquele ministro da educação lá, cara. Porra, ele fez o contrário, né? Ele queria fechar todas as escolas técnicas. Putz, o cara ele se auto-intitulava um economista a serviço da educação. Você imagina. Eu não lembro nem o nome do sujeito, como é que era. Um ministro da educação aí, cara, foi uma caça às bruxas. A nossa escola quase fechou. Foi o nosso diretor na época, ele fez um malabarismo político ali para poder não fechar a nossa escola. Isso é muito triste, né, cara? Esses capítulos da história que... Um negócio sinistro. A gente fazia greve. Era um momento de que a gente era muito apaixonado, sabe? Sindicalizado, aquela coisa. Não tinha essa coisa de hoje que o sindicato me decepcionou muito. Eu me desindicalizei, sabe? Assim, a corrupção, do jeito que invadiu o sindicalismo, sabe? A corrupção tanto financeira como moral. Tem alguns colegas meus que falam que o sindicato tem que acabar, não sei o que. Eu falei, cara, a gente não tem que lutar para o sindicato acabar. A gente tem que lutar para eliminar a corrupção do sindicato.
são coisas Isso. diferentes. Totalmente. Então, Concordo 100%. Sabe, o sindicato é muito importante, é uma conquista. A gente não deve abrir mão. Não se a gente confunda pegar com os carinhos do o sindicato. contexto histórico, para quem... Cara, eu vou até citar um livro, que é um livro de ficção, mas é do... Se não me engano, do um autor, eu não sei se ele é em inglês, se chama Ken Follett. Ele tem alguns livros que pega, assim, história, assim, e coloca no romance. Aí tem um que chama Os Pilares da Terra, que ele pega a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e a Guerra Fria. E ele vai citando, pega as famílias de vários locais do mundo e vai... O cara é muito bom, cara. O cara, romance histórico, o cara é muito bom. São uns livros bem grandes, assim, mas muito bom de ler. E ele pega, antes da Primeira Guerra, ali, da pré-Primeira Guerra ali, né, os impérios e tal, e ele pega o surgimento do sindicato. E pra quem acha que sindicato é uma porcaria, lê esse livro, que é um romance, assim, e ele cita casos reais ali, de onde não existia sindicato, em cavoaria lá na Inglaterra e tal, condições de trabalho que, cara, você fala assim, cara, é inacreditável. E ele vai citando assim de uma forma bem leve, você entendendo, sabe? Quem não gosta muito de história, assim, lê esses livros, cara, que o cara vai gostar e vai se interessar por história e vai parar de conversar groselha aí na internet, sabe? Não, é assim sensacional, porque você se envolve com a história e aprende a história. Né? Tem vários livros paradidáticos nessa pegada que eu amo, principalmente os de filosofia, né? Os de história mesmo, que os historiadores, né? Esses caras aprenderam a contar a história de uma maneira sensacional. O que era feito antigamente por grandes... Eu tive um professor no pré-vestibular que ele era apaixonado pelo Getúlio Vargas. Ele deu um curso aos sábados, 4 sábados, de manhã até de noite, sobre Getúlio Vargas, que a gente ficava pregado na história, que ele ficava apaixonado pelo Getúlio Vargas. Apesar de ele ter tido os prós e os contras, ele pegou e conseguiu construir uma... É muito legal. A importância do professor. O professor tem uma importância, isso eu vivi durante muitos anos, uma importância para transformar a vida das pessoas. O professor tem um papel na sociedade que é um papel assim, super, mega, hiper importante. A criancinha chega em casa, se os pais chegam e falam alguma coisa, ela vai chegar, não importa a idade, vai chegar para os pais e falar assim, meu professor falou diferente. Né? Então, a questão, você vê na pandemia agora, os professores se virando para arrumar uma capa de chuva, alguma coisa, para poder abraçar as crianças. Então, você vê que é um envolvimento muito além do conteúdo, muito além do conteúdo. Então, você ser um educador é você se preocupar com o outro, é isso. Você se preocupar com o outro. E cada um construindo junto a vida. Né? E a melhor coisa, tanto que, qual é o maior prazer do professor? É ver o seu aluno superar ele mesmo. Você elimina, o professor, ele não tem dentro dele, pelo menos com os colegas pode ter, mas ele não tem dentro dele um dos sentimentos mais arraigados que nós temos, que é o egocentrismo e a inveja. Isso some quando você tem o seu aluno. Você vê o aluno seu trabalhando, sei lá, numa grande multinacional, se realizando, cara, sabe? Ou então você vê esses professores, são professores de artistas famosos, ou de músicos famosos, ou de jogador famoso. Todos têm muito orgulho e não inveja, né, daquilo. Então isso é uma profissão de dedicação realmente que devia ser mais valorizada. O impacto do professor na vida de um aluno, tanto para o bem quanto para o mal, né? Determinar o que ele vai escolher de carreira. Eu lembro que eu escolhi exatas porque eu tive uma professora de primeiro grau sensacional de matemática. Assim. Eu estudava em escola pública e depois eu fui até para o SESI aqui em Belo Horizonte, que era particular, assim, né? E eu era o melhor aluno de matemática. E vim de escola pública, sabe? Todo mundo lá de escola particular e tal, por causa dessa professora. E isso determinou para eu escolher depois um curso superior na área de exatas. Então, eu não gosto tanto de português, eu acho que eu escrevo muito mal e tal, apesar de gostar de fazer redação na época e tal, né? Porque eu odiava minha professora de português, assim, do primeiro grau. E isso conta muito, né, cara? Assim, pra carreira do aluno, né? Muito. Assim, faz parte da vida, né? Hoje em dia, uma das coisas maravilhosas da internet é você ter os reencontros. Então, a gente pode, de repente, reencontrar com um professor que se estudou no primário, assim, e ter esse contato de novo, você vê como ele está e ele vê como você está. Isso é uma coisa muito interessante, né? Bom, aí, deixa eu continuar a história. Foi lá, comecei a dar aula hoje, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, e construí essa questão da informática educativa lá.
né? Em paralelo a isso, casei. Quer dizer, no início da minha carreira, eu casei muito novo. Eu casei com 21 anos. Eu casei mais ou menos na época que eu entrei lá para dar aula lá, né? E tive meu primeiro filho. Foi uma felicidade geral. Mas muito novo casando, o casamento não deu certo. Aí depois, passou um tempo, casei de novo, também não deu certo. E quando eu casei pela terceira vez, agora tá legal. Eu costumo dizer, quando eu parei com essa mania de casar com aluna, aí o negócio deu certo. Tem um, tem um colega meu colega de um professor, ele é professor do curso de Direito lá. Ele casou, aí ele divorciou, aí ele casou de novo, aí ele divorciou e casou com a primeira esposa que ele tinha divorciado. Olha que bacana. Não é legal? Não, aconteceu isso com um professor amigo meu, exatamente isso, né? Ele pegou e foi descobrir que a mulher dele era maravilhosa depois. Isso eu acho bonito pra caramba também. Assim, eu não guardo mágoa nenhuma dos meus relacionamentos, não tenho nada. Simplesmente a gente era muito jovem, né? Sabe? E essa brincadeira que eu falo de aluna é brincadeira, que foi uma coincidência, né? E aí, quando eu encontrei minha atual esposa, aí é aquela coisa de encontrar a metade da laranja, né? Assim, assim... Mas com 20 e poucos anos também, os alunos lá também eram da mesma idade, né, praticamente, né? Às vezes, Praticamente, cara, eu dava aula pra gente mais velha que eu. Eu dava aula pra uma turma de jovens e adultos, chamava curso especial à época. Então tinha pessoas mais velhas que eu. E tinha a galera, a garotada que era da minha idade. Né? Então a gente pegava e fazia coisas juntos. Então era natural, como você falou, eu me relacionar amorosamente com as pessoas da minha idade que estavam ali, era uma coisa natural. Foi o que aconteceu. É interessante que é uma coisa muito, muito normal de acontecer, sabe? Professor casar com aluno, professora casar com aluno, professor casar com aluno. E antigamente tinha um certo preconceito com isso. Hoje que está mais natural, assim. Porque essa coisa de diferença de idade, mas agora já está mais naturalizado. Bom, enfim. Agora deve cair um pouco, né? Agora tá tudo EAD, né? Não deve ter. Ah, sim. Não sei, cara. Você sabe que outro dia a gente foi numa loja, eu e minha esposa, a gente foi numa loja que a gente ia comprar um presente para minha sogra. Aliás, todo mundo odeia a sogra, né? Eu amo minha sogra. Esse negócio, eu acho que é aquele negócio do macho, sabe? O estereótipo assim, tem que falar mal da sogra, não sei o quê. Eu acho que isso é muito lero-lero, isso aí já caiu já, cara. Cara, minha sogra... Assim, minha sogra é minha segunda mãe. Eu perdi minha mãe também, relativamente cedo, né? Ela me adotou. Sabe? Então é assim, eu tenho muito amor pela minha sogra, uma pessoa muito linda, né? E aí o que eu tava falando, sogra? Mas gente, o fio da meada. Mas tudo bem. Aí o que acontece? A gente evoluiu, a minha terceira esposa tem uma filha linda, 17 anos, 16, vai fazer 17, e que está super engajada e etc. Enfim, então eu, naquele momento, né, na década de 90, logo depois que eu tive o Alexandre, que foi meu primeiro filho e tal, eu decidi fazer mestrado. Eu terminei a universidade e fiz direto no mestrado, na área de física. Eu já tinha feito iniciação científica lá no CBPF e emendei na área de física de partículas. E aí, como não poderia deixar de ser, minha dissertação de mestrado muito computacional, né, cara? Eram simuladores computacionais, assim, que estava começando a época de computação algébrica. Hoje em dia, é porque a pessoa não dá valor, cara. Tem um aplicativo que você põe no celular, chamado... Eu não me lembro como é que é o nome, mas você escaneia uma equação, ele resolve a equação. Não é somar 3 com 4, é x mais y. Ele diz quem é x e y. Calcula integral, sabe? É aquele aplicativo, não sei o que é Math. É Photomath, é esse. Tá? Cara, a garotada que minha filha mostrou isso fazendo assim, como é que faz, pai? Eu falei assim, cara, isso é um negócio, daqui dentro desse negocinho aqui, tá certo? Eu acompanhei quando surgiu isso, a computação algébrica, de você poder fazer conta com variáveis. Então, o primeiro software que eu trabalhei foi o Maple, né? Mas tinha um outro software também que eu trabalhei, só que o Maple não rodava no meu computador. Eu comprei um computador de segunda mão, um PC XP, segunda mão com tela âmbar, que eu tive que comprar um processador matemático para encaixar nele para ele funcionar. Tinha um HD que eu acho que era de 10 MB, enorme, tá certo? Então, a gente rodava em DOS, o Maple tinha que rodar num Unix, eu não tinha Unix. E aí, rodei um outro software de computação algébrica lá, e escrevi toda a minha dissertação no Keywriter, que era um editor de texto também de DOS,
certo? E foi uma dissertação bastante bacana, computacional, bastante computacional. Aí o que acontece? O caminho natural seria seguir para o doutorado, eu não fui. Fui para a área mais educacional, fui me dedicar mais à questão de dar aula, de fazer coisas e tal, eu muito inquieto. E aí em 2002, eu fui convidado para ser diretor de TI lá da escola. Sabe, Calau, quem trabalha no serviço público, que trabalha, se envolve e tal, naturalmente chega a algum cargo de gestão. E eu considero isso como sendo uma contribuição necessária que todo servidor público tem que fazer. Porque os cargos de gestão, ao contrário do que o pessoal pensa por aí, não pagam bem e você trabalha, assim, 24 horas, certo? Você não para de trabalhar. Então é uma contribuição que você tem que dar para o bem do serviço público, que eu acho que é importante. Todos têm que fazer isso. Porque se todos dividissem, não ficava pesado para ninguém. Então fui ser diretor de TI, muito empolgado, cheio de projetos. E uma característica minha sempre foi, uma característica forte minha sempre foi a liderança. Uma liderança desde pequenininho, cara. Desde pirralho, sabe? Aí naturalmente, eu tinha um papel de líder entre os colegas. E desde cedo eu descobri que se você exerce uma liderança boa, as pessoas gostam e as coisas começam a dar certo. Você começa a trabalhar com conflitos, começa a tentar mediar as coisas, fazer projetos andarem. E desde criancinha, cara, desde as competições de carrinho, matchbox que a gente fazia, eu que organizava com as pessoas, né? E quando chegou no mundo do trabalho, não foi diferente. Eu cheguei nesse cargo de direção e falei assim, cara, quantos diretores de TI existem nesses institutos federais? Um montão. Não existe fórum. A gente não troca nada. Aí eu resolvi criar um fórum, o Forti, que eu chamava de Forte. Hoje o pessoal chama de Forti, né? Fórum de TI. Então a gente foi lá para Brasília, fizemos a nossa reunião, comprei um terno, nunca tinha usado terno. Aí comprei lá, falei assim, olha só, a gente tem que fazer isso. Nosso maior problema qual é? Sistema acadêmico, vamos embora. Cara, mobilizei a parada toda lá, chamei umas empresas para dar umas palestras sobre sistema acadêmico, para resolver o problema do sistema acadêmico das escolas. Era um problema, cara. Você imagina, você, na época, você organizar 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 alunos, não sei quantos cursos, não sei quantas disciplinas, sei que organizar nota, matrícula, aquela coisa toda, né? Hoje existem sistemas que fazem isso muito. Aliás, até hoje é um problema nas escolas técnicas do sistema acadêmico, tá? E aí vamos unificar isso, cara. Todas as escolas técnicas têm o mesmo sistema. Então, e se tiver diferença, a gente pede para os caras parametrizarem. Tem dinheiro, cara. Tem dinheiro pra caramba. Bora fazer isso. Chamei as empresas falaram, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Aí chegava do MEC uma exigência. Não, tem que ser assim, assim. Aí eu negociava com as empresas, conseguíamos assim, assim. Aí chegou no último assim, não, o software tem que ser completamente aberto, o código tem que ser nosso. Cara, a empresa falou, faço assim. Não fizeram. Não. Porque isso não ia dar ganho político nenhum para os caras. Aí eu comecei a entender como é que as coisas funcionavam. Eu era muito inocente, entendeu? Comecei a entender como é que a CETEC funcionava. Você tinha que ter um ganho político. Sabe o que o cara fez? Não tinha ponte para inaugurar e laço para cortar, né? O cara fez o seguinte, resolveu fazer uma política com os funcionários públicos. Então, assim, olha só, nós temos muitos programadores, professores, a gente desenvolve um sistema do zero. Já tem pronto, cara. Os caras dão código pra gente. Vai começar do zero? Não, começa do zero. Resultado. Sabe o que aconteceu, Calão? Demorou 5, 7, 8 anos, não desenvolveu por nenhum. O que acontece? Uma escola desenvolveu e hoje ela vende para os outros institutos, porque não foi a escola, não foi o Instituto Federal que desenvolveu, foi a fundação do Instituto Federal que desenvolveu. Então hoje é uma empresa, incubaram uma empresa, e essa empresa vende esse sistema, e é o sistema que a gente usa hoje nos institutos federais. Nasceu daí, mas só deu certo quando virou um negócio. Entende? Olha aquela mentalidade da reserva de mercado. Tem certas coisas que tem que virar um negócio, senão não rola. Fica parecendo aquele, acho que até que já caiu, já aquele negócio do simulador da autoescola lá, né? Que ia ter um simulador pro cara, não sei nem se tem ainda. Aí quando foram ver, tipo, só tinha 2 empresas no Brasil que faziam o tal simulador, e as 2 eram de deputado XPTO lá. Eu falei, pô, os caras que votam no negócio é os caras que produzem o negócio. É complicado. Bom, então, aí eu fiquei lá eu tinha um mandato de 4 anos, certo? Só que eu só fiquei 2 anos, porque eu me desentendi lá com o reitor. Hoje é uma pessoa muito querida minha, reitor. Professor Luiz Edmundo Vargas Aguiar. Um cara sindicalista esquerdíssimo, tá certo? Mas é um cara, assim, de uma generosidade... Comunista. Nível. Totalmente comunista. Hoje é esquerdopata, comunista. Você não pode falar nada social que você é comunista.
Mas assim, na época eu me desentendi com ele, porque ele não era nada politicamente correto. Então eu era muito correto, sabe? E ele é muito político. Ele era um cara que conhecia todos os deputados, não sei o que e tal, né? Chegou uma hora que ele estava querendo fazer política aí na minha área. Eu falei assim, não, peraí, não tem como aceitar isso. Aí eu entreguei o cargo. Para ele foi importante, porque ele colocou o cargo para outra pessoa lá. Para mim foi bom que eu voltei para a sala de aula. Mas quando eu saí, ele me fez um pedido. Olha só, saiu uma lei agora, um decreto, que a gente tem que oferecer cursos para jovens e adultos. Você não coordenaria esse curso? Aí no início eu estava com pedido, eu falei, não quero nada não. Quero só ser professor. Mas eu acabei pegando, né? Porque aí chegou a diretora de ensino, que era minha companheiraça, né? Me pediu. Aí eu falei assim, não, vamos lá. Bom, a Escola Técnica Federal de Química. Eu falei, olha só, vamos abrir um curso de informática. Pô, mas a nossa vocação é química. Sim, mas mercado tem para informática. E esses caras precisam entrar no mercado. Entendeu? Resultado, a gente criou, em 2005, o curso técnico em manutenção e suporte em informática para jovens e adultos. O programa dentro do programa Proeja. Esse programa Proeja foi criado por decreto. Nunca existiu isso, mas foi criado por decreto e ainda obriga até hoje, né, a 10% das vagas, todas as vagas, ser dedicada a esse projeto. Era um projeto para o quê? Tentar recolocar as pessoas no mercado de trabalho, qualificar as pessoas para colocar no mercado de trabalho. É um projeto bastante interessante. Então foi a primeira iniciativa em que você colocava um curso para jovens e adultos, que era um curso técnico também. Porque EJA existe, EJA do ensino fundamental, EJA do ensino médio, mas técnico não existia. Então foi um desafio. E a gente resolveu também fazer uma coisa diferente. Resolveu fazer pedagogia de projetos. Não sei se você já ouviu falar nisso. Pedagogia de projetos é uma técnica pedagógica que usa para criancinha, que é simplesmente, de maneira bem resumida, e já existe hoje em várias atividades empresariais, inclusive, né? Trabalhar não com matérias, e sim com projetos. Então você tem um projeto, um problema para resolver, você desenvolve as habilidades para resolver aquele problema, constrói um projeto, executa e tem um produto final. E durante a execução desse projeto você aprende um monte de coisa. Então é uma coisa que é usada muito em universidade também. A universidade tem essa disciplina de projetos, né? E a gente era muito visionário. À época a gente queria fazer uma coisa super interdisciplinar e tal, escola sem muros e tal. Escola sem paredes, né? Ocorre que a escola técnica é muito tradicionalista em termos pedagógicos. Então, o nosso projeto era muito avançado, estava à frente do seu tempo. A gente acabou se adequando. E a gente tem até hoje funcionando, os projetos estão todos documentados, são projetos muito bonitos que a gente fez, né? Então eu fui o primeiro coordenador desse curso, fiquei coordenador durante, acho que, até eu entrar no doutorado, eu acho. Quando eu entrei no doutorado, aí eu falei assim, olha, passo o bastão. Aí entrou uma professora de matemática para coordenar o curso de informática. A gente é todo maluco, né? Aí a professora entrou lá, entendeu o negócio, a gente conseguiu fazer as coisas. Foi quando, em 2013, 2014, eu comecei a fazer o doutorado. Terminei em 2017 e voltei a ser coordenador. Aí o que acontece? Você vê que a minha vida foi a escola, né? Claro que eu tinha uma vida paralela. Minha vida paralela era essa questão de consultoria na área de informática. Durante esse tempo, depois, durante o doutorado, inclusive, lá em 2008, por aí, antes do doutorado, eu cheguei e entrei com requerimento para a escola me pagar um curso da Cisco, para estudar redes. Eu já tinha feito o curso da Novell, Microsoft. Eu queria fazer o curso da Cisco. Um curso muito caro, caríssimo. Curso oficial. Rapaz, foi aprovado. É o curso oficial da Academia Cisco, né? E aí, era caríssimo. Eu sei que eles aprovaram, eu consegui. Foi assim, o pessoal lutou por mim lá, eles gostavam de mim lá na direção, certo? E aí eu consegui esse curso, fiz o curso, inclusive com um amigo querido, Márcio Young, que hoje é professor do Learning Partner. É um cara top. Um desses caras que vale a pena também você conversar, com ele, Márcio Young. O cara tem muita história, bicho. Ele é da UFRJ, assim, e é um cara incrível, incrível. E até me chamou para dar aula no Learning Partner também, me indicou lá, mas o Learning Partner, quer dizer, atualmente eu não tenho tempo para isso. É um negócio muito bacana, mas é muito... O Furtado, o Léo Furtado, deu aula. Eu acho que ele foi eleito o melhor do mundo professor do Learning Partner. O cara é tudo top, né? Não duvido, não.
Não, e uma pessoa simples, né, cara? Assim, sensacional. Bom, enfim. Aí o que acontece? Fiz o curso. E em seguida, começou um programa de querer popularizar a Academia Cisco. E aí, nesse momento, a nossa escola, o Instituto Federal do Rio de Janeiro, virou uma Academia Cisco. E quem estava à frente até dessa Academia Cisco na escola era um outro professor, muito querido também, Miguel Terra. Mas depois, como eu tinha feito o curso da Cisco, passou a bola para mim. Eu assumi o Main Contact de lá. Comecei a multiplicar os cursos, cara, para dar esses cursos para mais alunos, de graça, cara. O curso que eu fiz dá de graça para os alunos. Assim. Então, comecei a oferecer o curso para caramba, não sei o que e tal. Mas era presencial? Era... Tudo presencial. Tudo presencial. O que a gente fez na escola? A gente incluiu o curso nas matérias. Então a gente tem uma disciplina de redes, a gente dá o CCNA lá. A gente tem uma disciplina de hardware, a gente dá o IT Essentials lá. A gente tem uma disciplina de segurança, a gente dá o Cyber Essentials lá. Tá? Então, quer dizer, assim, uniu o útil ao agradável. Porque o material da Academia Cisco é um material pedagogicamente muito rico. E é um material, ao contrário de outras empresas que eu já tinha consultado, é um material que fala muito pouco da Cisco em si, fala mais da tecnologia. Então, óbvio, eles não estão ali para vender equipamento com o curso da Cisco. Estão ali para ensinar a tecnologia. Óbvio que aí no laboratório é usado o equipamento da Cisco. Tudo bem, certo? E aí acaba que os alunos conhecem e ficam simpáticos à tecnologia, tudo bem, né? Mas o objetivo da equipe pedagógica, conheço muita gente dentro da Cisco, são pessoas assim, altamente competentes e o compromisso dessas pessoas é com a educação. Não é o setor de responsabilidade social da Cisco tomar conta da Academia Cisco. Então é um setor separado da área comercial. Entende? É certo ponto. Né? Aí o que acontece? Foi um momento bastante interessante. Aí calhou, do cara que indiretamente me apresentou a minha esposa, porque esse cara, ele tinha uma empresa que vendia computadores, ele era meu parceiro, porque eu instalava o computador na casa das pessoas e a internet, porque naquela época, década de 90, assim, não era simples instalar a internet não, cara. Aí, placa de fax modem, entendeu? A primeiro computador vinha sem essa placa. Aí tinha que comprar uma placa de fax modem que tinha todos os tipos, tinha que comprar uma boa. Depois, linha telefônica. Era tudo em cima de linha de escada. Né? Era modulado em cima de sinal de voz. Era você ouvia. Né? Então, os dados eram modulados no sinal de voz. Você imagina ruído, fio, aquela coisa toda. Você tinha que, a cada parâmetro daquele, você tinha que ajustar para fazer a melhor relação custo-benefício para atingir uma velocidade que a internet não caia. Então, esse cara, que era o dono de um provedor, e também tinha uma empresa que vendia computadores, ele entrou em convênio comigo, Flávio Provedel. Entrou em convênio comigo e falou, olha só, eu vendo, tu instala. Aí diminuiu absurdamente a devolução de computadores para ele, porque ele vendia, a internet não funcionava, o vagabundo devolvia o computador para ele. Né, cara? Então, eu fui a solução para pararem de devolver os computadores para ele. Né? E aí, e o Flávio Provedel, que tinha esse nome, ele tinha um provedor chamado Provedel, olha só o sobrenome dele. Ele assumiu a gerência da Academia Cisco Brasil. E era muito meu chapa. Por quê? Porque um dos clientes dele é justamente minha esposa. Foi onde eu conheci minha esposa. Então a gente contou essa história, acabou amigo, aquela coisa. Ficou um tempo sem se falar. E aí ele entrou na Cisco, viu o que eu estava fazendo lá na escola técnica e falou assim, olha só, gostei desse negócio que você está fazendo aí. Que tal fazer para o Brasil inteiro? Eu falei, top. E aí eu comecei a dar treinamento para todos os institutos federais do Brasil, formando professores. Eu e mais uma equipe formamos milhares de professores para dar aula dentro da Academia Cisco. Certo? E aí, Calau, surgiram serviços, aí foi um serviço atrás do outro para a Cisco, para a Academia Cisco. Porque a Academia Cisco ela conta muito com alguns professores para poder ajudar, não só dar o feedback, ajudar a produzir material. Então fiz muita tradução, fiz muita correção em esses roteirinhos do Packet Tracer, né? Participei de vários fóruns. Hoje eu faço parte do Advisory Board da Academia Cisco Mundial. Sou um dos representantes do Brasil lá, né? Então, assim, é muita interatividade que a gente tem, muita troca. E algumas prestações de serviço também. E a gente conhece muita gente. Bom, é o que acontece.
aproximação da aposentadoria. Na semana passada, eu fiquei sabendo que eu estou aposentado. Finalmente, eu estou aposentado. Tá certo? Então, na iminência da minha aposentadoria, o que eu falei? Olha só, tanta história que a gente ouve de aposentado que fica maluco, que não faz nada e tal. Eu falei, eu acho que eu vou ter que montar uma empresa. Né? Meu objetivo principal na empresa, óbvio que a gente tem o objetivo de ganhar dinheiro. Mas meu objetivo principal é não ficar maluco aposentado. Hoje eu não sei se é. Acho que quem aposenta em instituição pública não pode continuar trabalhando, né? Pode. Aqui, agora não pode, aqui, pelo menos no nível municipal aqui. Não pode. Não, aqui agora, por exemplo, aqui eu sou concursado do município, né? Sim. Eles mandaram. O aposentado não pode ter carteira assinada, senão perde a aposentadoria, é isso? Não, ele não pode continuar trabalhando. Aqui. Ele não pode continuar trabalhando. Isso. Sim. O que acontece no a aposentadoria compulsória, que o pessoal chama. A gente tem a aposentadoria compulsória também no Serviço Público Federal com 70 anos. Quando você atinge 70 anos, você tem a aposentadoria compulsória, não sei se aumentou para 75. É por isso que o ministro lá do STF e tal é obrigado a sair. Porque chega com 70 ou 75 anos, você não pode ser mais servidor público federal. É uma aposentadoria compulsória. Entendi. Mas o que a gente tem hoje? A gente, quando atinge o tempo e idade para se aposentar, a gente tem a opção de continuar lá, tá? E se a gente continua lá, a gente ganha uma coisa chamada pé na cova, que é a isenção de pagamento do INSS. A gente para de pagar. Na verdade, para de pagar o equivalente ao INSS, porque a gente não é CLT. A gente é estatutário, né? Mas paga INSS também. Enfim, aí tem um aumento significativo de salário. Mas o que acontece? Com essa coisa da empresa, eu falei assim, eu não posso, não é ético eu ficar ligado ao Instituto Federal se eu estou com uma empresa, certo? Enquanto você presta um servicinho ou outro aqui e ali, isso é legal, tudo bem. Agora, você vai abrir uma empresa, aí você pode até chamar um laranja para ser o teu laranja na empresa, mas não é ético, entendeu? Você está começando a vender uma coisa, você tem um funcionário público federal com dedicação exclusiva, não pode. Então, eu esperei me aposentar. Tem até um conflito de interesse, né? Às vezes você, sei lá, você vai colocar alguma coisa da Cisco ali, é porque o cara tem a empresa da Cisco ali e tal, né? Claro, completamente, óbvio. Né? É claro que a gente continua influenciando, continua sendo conselheiro e tal, mas eu sempre tentei separar as coisas bem. Então, para abrir uma empresa, né? Vou aposentar. Aposentado, a empresa está aberta, né? E foi bastante bacana porque que é a AB Rede, né? Academia Brasileira de Rede. A AB Rede surgiu de uma ideia de juntar um pessoal que adorava dar aula. Então, só que tem o seguinte, esse pessoal que adora dar aula e é bom pra caramba, nunca tem tempo. Então eu falei assim, cara, a única maneira de eu juntar esses caras é juntar muitos caras. Porque a gente vai dar um curso, e a gente divide o curso em etapas, cada um dá 5 aulas, tá bom, entendeu? Eu consigo dar um curso de 4 meses, 2 meses, 3 meses, 4 meses, dividindo, não sobrecarrega para ninguém. Cada um fica com um mês, 4, 5, 6 professores, e a gente consegue dar um curso bacana. E aí eu descobri que esses cursos, cara, é uma coisa bastante interessante. E aí acontece, só que esse pessoal é o seguinte, eles só aceitam dar aula ao vivo, não aceita gravar a aula. Por quê? Porque eles têm a convicção que a gravação não é pedagogicamente eficaz. O que eles querem. O que eles querem? Qual é o nosso desejo lá? Ensinar mesmo, transformar a vida da pessoa. Teve até tem até um político paulista, político, mas é um educador também, Gabriel Chalita, que ele tem um livro cujo título é A Educação, o Segredo está no Afeto. Eu acredito muito nisso, sabe? Se você não tem afetividade, se você não faz uma relação afetiva, um aluno, ele não aprende de verdade. Então, você vê isso, como você fala, para o bem ou para o mal, né? Então você entra, por que as pessoas fazem o teu curso, Calão? Porque eles gostam de você. Não é porque o teu curso é bom. Claro que o teu curso é ótimo, maravilhoso. Você dá aula de um jeito muito particular e ninguém dá, certo? É o teu jeito. Você até conversou comigo aquela vez, né, que você faz tudo personalizado. Eu tive a oportunidade de assistir algumas aulas tuas e falei, caramba, esse cara é muito inovador, né? Mas, independente da qualidade, as pessoas estão lá por quê? Porque eles gostam de você. Você é a sua marca. Então... O que eu coloco
pra mim, assim, como meta já que eu escolhi ou fui escolhido para lecionar ou para dar aula, né? Enfim, eu falo, cara, eu vou ministrar uma aula que eu gostaria de ter tido quando eu tava lá sentado na cadeirinha lá, sabe? Porque na sua vida acadêmica, escolar, você pega todos os tipos de professores, né? E você sabe ali o que te, né? O cara que sabe passar um conhecimento. Tem gente que chama de dom, mas eu não acredito muito nisso. Acho que é simplesmente uma vontade ali que o cara tem de entregar ali o conteúdo. E eu falo, cara, vou tentar, eu tento, né? Muitas vezes eu não consigo, é lógico. Cara, eu vou tentar entregar o conteúdo da forma que eu gostaria de ter recebido. Tanto é que eu sou muito crítico com as coisas que eu faço, igual o Furtado, mesmo que a gente estava conversando, né? Ele fala, cara, você é uma figura pública e tal. E eu falei, cara, assim, eu coloco as coisas no YouTube e eu testo muito, sabe? Eu coloco as coisas e tem muita porcaria lá, eu fico vendo uns vídeos antigos lá. Putz, já gravei no carro, já gravei... Nossa, tem muita coisa ruim. Mas a gente tem uma barreira de entrada muito baixa com a tecnologia hoje, né? Que a gente tem internet aí, a gente pode gravar, fazer live, um monte de coisa, né? O próprio Furtado lá tá testando isso também. Tem o Discord, que é uma ferramenta, igual você falou, eu também não conhecia. Que dá pra fazer grupo e dá pra gravar, tem podcast, né? Tem entrevista. Então, a gente pode ir juntando esse monte de coisa, né? E entregar um troço ali que o pessoal ou chama de inovador ou com muita criatividade. Mas na verdade é um pedaço de cada coisa, né? A gente tem esse modelo de ensino que a gente repete ele nos últimos... Mas na verdade é um pedaço de cada coisa, né? A gente tem esse modelo de ensino que a gente repete ele nos últimos, sei lá, nas últimas 4 décadas aí, ou mais, né? 5 décadas, 6 décadas aí, que é o modelo do carinha lá parado, sentado lá na cadeirinha, e o professor é o cara que tá lá na frente, que é dono do conhecimento, né? E hoje em dia, com a internet, isso mudou completamente, porque uma vez eu vi um cara falando, falei, cara, assim, o professor antigamente era o cara que ele tinha o conhecimento, e ele pegava esse conhecimento e passava. Hoje em dia, o professor é o contrário, é o cara que tem o mapa. Ele vai tentar te dar as direções para você mesmo alcançar o conhecimento ali, e ele vai te dando as dicas, porque ele mesmo não sabe tudo, ainda mais em tecnologia, que as coisas mudam muito rápido. Então ele tem um mapa e ele vai te ajudar a usar aquele mapa, vai te ensinar como usar aquele mapa, né? E hoje eu acredito muito mais nisso porque essas coisas de AWS, Google Cloud... Cara, assim, pra você fazer um treinamento de AWS hoje, eu comecei a postar alguma coisa no meu canal. Eu falei, cara, é impossível, eu acho, porque todo dia chega um e-mail da AWS com novas features. Como é que eu vou ensinar esse negócio, cara? Se todo dia eu gravei uma aula, ela já tá defasada. É muito estranho. Além de achar, a Amazon tem os treinamentos gratuitos dela lá, eu já fiz alguns também, mas eu acho essas camadas de abstração que a gente tem em tecnologia, inclusive terça-feira eu conversei com o Maurício, hoje ele é funcionário da VMware aqui no Brasil. Aí eu falei, cara, quanto mais abstração a gente tem ali em cima, né, a gente tem os profissionais entrando no mercado e ele já pega um negócio abstraído. Só que na hora que dá problema, no final das contas você tem ali TCP/IP, UDP, IP, IPv6, né? Você tem ali as pilhas de protocolos normais. E o cara, tem muito aluno que não vê isso, né? Ele tem a base muito fraca hoje em dia, porque ele tem tanta coisa para aprender e realmente eu não sei qual é o caminho, assim, pro profissional. Esse é um problema que não é só da tecnologia, tá? A questão do respeito aos fundamentos é uma problemática séria. Vou dar 2 exemplos. Eu tive a sorte de ter uma orientadora no doutorado. Eu fiz doutorado em ciência da informação, que, ao contrário do que pode parecer, não tem nada a ver com informática. Trabalha com informação, de todos os tipos, inclusive informática. E ela foi uma das... ela já tem uma idade, né? E é uma das pessoas que trouxe a ciência da informação para o Brasil. A ciência da informação é uma ciência nova, nasceu pós-guerra, e o primeiro curso de pós-graduação de ciência da informação foi esse que eu fiz, né? E ela foi uma das primeiras alunas desse curso, teve aula com os americanos, surgiu lá nos Estados Unidos. Então uma das coisas que ela fala é o seguinte: a garotada entra para fazer mestrado, doutorado, até graduação em ciência da informação, e quer esquecer dos fundamentos, quer partir logo para as aplicações. E esquece que se você não souber os fundamentos, você nunca vai fazer uma aplicação boa. Você nunca vai resgatar a informação, organizar a informação, classificar a informação, se você não estudar aqueles caras lá no início que fizeram isso na fichinha.
como ele fez isso, tá certo? Não estou dizendo para você ir a fundo ali, mas você tem que pelo menos conhecer. E é a mesma coisa que você falou agora, dessa coisa da nuvem, da abstração e etc. Se o cara não tem um conhecimento da infraestrutura básica, ele não vai saber, vai ser uma bolha. Ele vai estar lá, vai brilhar, depois vai apagar. Porque ele só vai saber fazer aquilo. Ele não vai conseguir acompanhar a evolução, ele não vai ter o fundamento. É que nem você aprender uma língua sem aprender o alfabeto. E foi muito interessante um bate-papo que eu tive com uma empresária. Eu participo de um grupo de empresários. Eu tive que entrar, é um grupo de empresários maravilhoso, chama BNI. E eles têm uma rede de suporte maravilhosa lá. Porque eu sempre fui funcionário público, eu nunca vendi nada, né? Eu sempre dei. E agora, eu precisando aprender a vender, agora aposentado, então eu me juntei a uns caras muito bons. Aí dentro do grupo tem uma headhunter. Aí a gente fez, que a gente costuma ter muito esse bate-papo um a um, do jeito que a gente está tendo aqui, com os profissionais. Ela é headhunter da área de TI. Aí quando eu contei para ela que eu estava dando aula dos cursos da Academia Cisco, ela falou assim, pô, Academia Cisco, isso é um troço muito básico, cara. O que as empresas estão pedindo hoje é um negócio mais avançado, topo, não sei o quê. Eu falei para ela assim, olha só, para esse cara aprender de verdade o que você está querendo aí, ele tem que saber as coisas que eu ensino ali. E eu prefiro formar uns camaradas com uma base sólida para depois eles decolarem e serem os caras que você vai indicar para a empresa, do que trabalhar direto e iludir, enganar um cara que não sabe nada e vai aprender de repente uma tecnologia de ponta. Mesmo nos cursos de formação continuada, você tem que ter uma trilha, entende? E a trilha começa do básico, ou é o hardware, é a infraestrutura, ou é a programação básica. E hoje as coisas se misturam muito, se entrelaçam muito. Hoje você tem a rede do conhecimento, é toda entrelaçada, você pega e tem interface com tudo. Claro que você tem que se especializar em alguma coisa, mas a base é o que você ensina, é o que a gente lá ensina, são entender realmente como funciona, como você falou, TCP/IP, que é, no fundo, tudo é TCP/IP. Né? Ontem eu postei um negócio no meu Instagram que foi eu tô escrevendo de curioso, assim, tipo um e-book. Não é um e-book, nem eu sei o que vai ser. É tipo um guia de certificação gratuito aí, tipo um guiazinho, assim. E ontem eu tava escrevendo, reaproveitei meus slides, né, as figuras que eu tenho, e tava escrevendo num formato de um PDF, assim, pra distribuir pro pessoal. Aí eu falei, vou escrever 20 páginas, vai ser tranquilo. Não é tranquilo porcaria nenhuma, que eu já tô apanhando esse negócio, já tem 2 semanas. E aí eu já organizei as figuras do mundo sem padrão, né, que tinha, sei lá, IBM, DEC, não sei o que, não tinha TCP/IP. Aí eu fui resgatar, eu falei assim, cara, deixa eu ver a RFC do TCP/IP, que é a primeira, né. Aí depois eu fiz até um post no Instagram sobre isso, a RFC 793, de 1981, cara. Aí eu falei, putz, os caras criaram esse troço em 1981, do zero, né, assim, né, lógico que reaproveitaram coisa de telecom ali, do que já existia, né, e tal. É um modelo e, enfim, você reaproveita coisas que o pessoal já sabia. Mas, basicamente, é uma coisa muito nova, inovadora, para 1981. Muito. Então, eu falei, cara, e tem gente que não entende isso aqui em 2021, cara. Os caras tiraram o troço do zero e tem gente que não entende isso aqui. É lógico que a RFC ela foi evoluindo e tal, mas nem aquele básico, né? Aí eu postei no Instagram lá a fotinho assim da RFC e tal, e né, dei um contexto histórico ali, mas era para provocar assim, cara, vocês já leram essa RFC aqui de 1981? Né? Aí depois de curiosidade eu falei, cara, deixa eu ler a RFC 1. O que tinha na RFC 1? 1969, cara, era uma assim, mais ou menos sobre RFC, sabe? O que vai ter e tal, o contexto ali das conexões ali não sei se era ARPANET ali, eu tava começando ali os pins ali. Aí eu olhei e falei, cara, 69 que os caras criaram. E aí o modelo da RFC é o mesmo até hoje, sabe? Assim, fácil leitura, fácil acesso, caractere ASCII lá, né? ASCII 2, né? Que o pessoal chama, né? ASCII. E topologia com ASCII também, né? Cara, é muito bizarro a gente pensar que os caras foram realmente à frente do tempo, assim, né? Eu fiquei bem impressionado, assim, eu nunca tinha parado pra pensar. A ficha caiu, eu falei, porra, os caras... O nome, o Request for Comment, você tem ali uma pegada de trabalho colaborativo intrínseco, que era das universidades na época lá, e que o software livre abraçou e popularizou, e que o mundo moderno, século XXI, conseguiu
que as pessoas ganhassem dinheiro com isso. Porque no início do software livre, a gente tem a sorte de ter acompanhado a história toda do software livre, né? Quer dizer, a gente tem a sorte das coisas estarem mais aceleradas, a gente consegue ver começo, meio e fim das coisas, né? Eu me lembro na época que tinha o pessoal da Microsoft me ligava para saber se eu ia falar sobre a tecnologia deles com os alunos e tal. Aí eu me lembro até que um cara falou comigo, né, um cara da área educacional da Microsoft, olha, mas a gente tem Linux também, entendeu? Ele falou isso, porque a gente não é contra o Linux, não sei o que e tal. Ele estava observando ali que esse esquema de trabalho colaborativo, de onde você trabalha para o outro trabalha para você e todos acabam ganhando, era um modelo que veio para ficar. E eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que, inclusive, eu estou com uma ideia maluca, né, que eu estou começando de empresário agora, mas tem uma ideia maluca que eu acredito muito, que muitas das pessoas que você pensa que são seus concorrentes, na verdade, podem ser seus parceiros. Principalmente no mercado de tecnologia. Pelo seguinte motivo, pelo mesmo motivo do software livre. Porque tem coisas que você não precisa construir do zero, você pode aproveitar do outro. E se você der para o outro desenvolve, ele devolve para você melhor. E vocês vão crescendo juntos. E o meu cliente hoje pode ser o seu cliente amanhã. Eu não vou poder estar o tempo todo atendendo esse cliente. Vai ter uma hora que eu não vou estar disponível para ele. Eu vou pegar o meu amigo, meu parceiro, e ele vai ajudar esse meu cliente. E, na verdade, a gente que trabalha com educação, quem é o meu cliente? É o aluno. Quem é o aluno? É aquele que a gente quer transformar a vida. Então, o objetivo principal nosso ou deveria ser, transformar a vida das pessoas. O dinheiro que vem disso é bom, claro, mas é uma consequência. Não pode ser nosso carro-chefe. Aí que vem aquela coisa do agricultor e do caçador. Foi uma questão que eu aprendi lá no BNI, isso. Que você tem dois tipos de empresário. O caçador e o agricultor. O caçador é aquele que vai mirar no cliente, coitador, não vai pegar e jogar um arpão nele e vai caçar ele. E se tiver algum outro caçador, ele vai pegar e mira um rifle para matar os outros caçadores, para você ser o único que vai conseguir pegar a caça. Já o agricultor é aquele que quer plantar, é aquele que sabe que se no vizinho não der praga, tiver uma plantação boa, se eu ajudar a ele a plantar direito, vou ensinar as coisas para ele, amanhã ele vai me ensinar uma coisa também. E nós todos vamos crescer juntos, porque a praga que dá na minha plantação vai dar na tua plantação também. Você vê esse vírus aí. Então, não existe mais essa coisa de você pensar que todo mundo é teu concorrente. E isso é um pensamento que já vem de muito tempo. Eu ouvi uma história uma vez, que foi muito interessante, da Pirelli e Goodyear, né? 2 fabricantes de pneu. A Pirelli, uma das duas, não sei qual. Fabricava aqui no Rio e tinha que exportar para São Paulo. E São Paulo, a outra fabricava em São Paulo e tinha que exportar para o Rio. Então o caminhão da Pirelli ia levando os pneus para São Paulo, para não voltar vazio, trazia os pneus da Goodyear para o Rio. Pô, mas ele vai vender, vai ser meu concorrente. Não interessa, eu não quero ter o caminhão vazio. Um ajuda o outro, sabe? Na área educacional, você tem um movimento lindo, que é o movimento das escolas particulares. Você tem uma reunião, não sei se é semestral, das escolas particulares para trocarem ideias sobre pedagogia, fazem fórum, um aprende com o outro. Na época da pandemia, sabe, não existe você esconder o jogo de como é que você está solucionando. Você mostra o outro parceiro, outra escola, que é teoricamente tua concorrente, está precisando motivar os alunos, ou está precisando de alguma tecnologia para poder resolver o problema dos alunos. Você não tem problema nenhum em ensinar para o outro, sabe? Um gestor conversa com o outro. Claro que, porque cada um tem o seu nicho, sabe? O aluno que vai gostar das aulas do Calau, ele pode não gostar das aulas do Moisés. Ou ele pode gostar das 2 aulas e fazer um curso comigo, fazer um curso contigo. Ainda mais na área de tecnologia, que o negócio é infinito, certo? E se você vai de coração aberto, sempre dá certo. Isso é uma outra coisa que eu aprendi também com um grande amigo meu que é psicólogo. Coração aberto. Não tenha medo de abrir seu coração, sabe? Porque a gente tem medo de abrir nosso coração, por quê? Porque quando você abre, você recebe coisa ruim, né? Tá certo? Mas quando você abre seu coração, sabendo se defender também das coisas ruins, né? Porque nem todo mundo é bom, né? Você ganha muita coisa. Eu tive conversando com um colega que ele faz exatamente a mesma coisa que eu faço lá na Berrete. Mesma coisa. Tá? Mas é um cara que eu conhecia muito antes dele ter a empresa dele, de eu ter a minha empresa. E a gente vai estragar a amizade por causa disso? Assim que a empresa dele já existia, ele reativou a empresa.
Assim que reativou a empresa, eu fiz questão de conversar com ele. Eu cheguei para ele assim, Alexandre, o negócio é o seguinte, cara. Estou muito feliz de você ter aberto essa empresa, certo? Estou muito feliz das pessoas que você está ajudando e que essas pessoas vão ajudar. E o bem que vai fazer para os alunos, porque você é um profissional sensacional. E a gente vai construir junto isso aí, cara. Assim, só para te dizer, sinceramente, do coração, que eu não considero você um concorrente, nem quero que você me considere um concorrente. A gente está aí para fazer o que a gente sempre fez, que é ajudar a transformar a vida dessas pessoas. Então é assim, se eu sair do serviço público e vou entrar no mundo de empresarial, eu quero que seja assim, porque eu não vou ferir a minha ética, entende? E tem coisas que estão acima do dinheiro. Eu preciso ganhar dinheiro? Preciso. Minha esposa está montando a clínica dela, sabe? A gente tem projetos, a gente quer construir coisa para os nossos filhos. Claro que a gente precisa do dinheiro. Você tem um filhinho pequenininho, né? Então a gente pensa nessa coisa. Mas não mexe com a minha ética, não. Porque aí a gente vai vender a alma e vai ser infeliz para sempre, né? Certo? Eu também, a gente tinha conversado lá um pouco sobre isso, eu também penso bastante assim. Cara, eu tava até... O Furtado, de vez em quando ele manda umas mensagens lá e... porque o Calau divulgou minha comunidade lá e eu, sabe, não pedi nada pra ele foi lá e divulgou. Eu falei, cara, assim, primeiro que não custa nada pra mim e segundo que realmente eu gosto, né? Eu sei que... E a galera vai ter acesso ali às informações, sabe, de uma forma diferente e é um cara que né, ali, que eu conheci agora, parece que ele gosta de ajudar, assim, as pessoas. Muito. Teve quando eu postei o vídeo dele, teve um comentário, assim, ele na época da Olimpíada do Rio, ele deu ministrou um curso gratuito de CCNA, e eu não tinha notebook, e ele levava um notebook pra eu fazer, assim, um aluno comentando, assim, sabe? Eu falei, cara, tipo, assim, tem coisa assim que vai parecer piegas, assim, mas tem coisa que não tem preço, sabe? Eu fiz um programa de bolsas lá, né? São 6 ou 7 alunos, assim, que eu vou pagar a formação dele, do CCNA, eles vão ter 8 meses para fazer, né? E eu vou pagar o voucher também, $300, né, do meu bolso, assim. E eu acho que isso acaba retornando, assim, né, pra gente de alguma forma. Lógico que eu não quero retorno, né, mas, assim, né, o pessoal vê isso acontecer e né, acho que acaba gostando, assim, também mais da gente, né, da forma como a gente passa... Assim, o lado humano, né? Acho que a empresa hoje não precisa ser aquele negócio mais um devorando o outro e tal. É lógico que isso ainda vai existir. Uma coisa que eu falo lá no canal, teve uma menina que postou assim hoje, eu nem respondi. Nosso canal aqui tem pouquíssimos inscritos pelo conteúdo que ele coloca e tal. É uma vergonha, né? Ter tão poucos inscritos, tem outros canais aí. Aí eu falei, cara, assim, não é nem o objetivo, sabe? Hoje em dia, eu quero que estejam aqui as pessoas que realmente gostem do meu conteúdo. Eu não quero um cara que não goste de mim ou um cara... Tem espaço para todo mundo, cara. O Brasil é tão grande assim, a língua portuguesa tem tanta gente aí, não tem como eu lecionar para todos os alunos do Brasil ou que tem língua portuguesa. E igual você falou, né, tem formas diferentes de ensinar. As pessoas podem consumir de outra forma, gostar do ao vivo, não gostar. Tem o gravado, tem o material, tem o material oficial, tem não sei o que. Então tem tanta coisa. Deixa as pessoas escolherem, né? Você não precisa ficar fazendo técnicas de pegar o cara ali, fazer uma lavagem cerebral para ele escolher ali, né? Cara, as pessoas conseguem escolher ali e pegar um conteúdo, ou até mais de um conteúdo, igual já aconteceu lá, as pessoas me marcam outros professores, marcam você e gostam ali, né? Com relação ao ensino, né? Eu tava falando até das RFCs lá, porque né, depois que você começa a entrar mais na área, assim, aí você fica, cara, assim, se fosse pensar friamente, né, você não precisaria nem de comprar livros, né, porque tudo que tem de tecnologia ali, provavelmente está publicado em alguma RFC, né, se for um padrão aberto ali, principalmente, vai estar numa RFC da vida. E as pessoas, né, elas por que a gente vende treinamento, as pessoas vendem livro, né? A tendência do ser humano, ela acho que é tentar diminuir a curva de aprendizagem dela, né? O tempo gasto para ela aprender tal coisa. Então, as pessoas acho que tiram dinheiro do bolso ali para tentar aprender de uma forma, não sei se mais rápida é a palavra correta, mas talvez de uma forma que ela consiga ter mais intimidade ou, né, uma relação mais pessoal, igual você falou ali com o professor,
professora e tal, que ela goste ali. Então, o que eu vejo do meu material, né, e do material até que o Léo coloca, que você coloca, né, que a própria Cis coloca, cara, vamos tentar, e aí é didática, né, vamos tentar colocar isso aqui de uma forma que talvez aquele seu público ou meu público consiga consumir de uma forma mais simples. E eu tento colocar assim de uma forma que eu chamo de um pouco mais divertida, menos fria assim. Nem sempre eu consigo, porque vou falar de BGP lá, dos negócios dos parâmetros XPTO, não vou ficar fazendo piada o tempo inteiro, porque também fica insuportável, né? Mas as coisas que eu consigo colocar uma coisinha ali, e tem gente que não gosta. Já fui chamado assim que, pô, esse cara é CCIE, ele dá aula como se fosse um adolescente. Já escutei isso. Eu falei, cara, tudo bem, cara, se ele não gostou, né, toma aqui seu dinheiro de volta, eu devolvo o dinheiro lá pro cara depois se ele não gostar do treinamento, né, até uma garantia que eu dou lá pro cara. E é normal, né, teve algumas pessoas que conversaram comigo, né, até no próprio bate-papo aqui, e eles disseram, que legal, você comercializa aí treinamento online e tal. Eu sempre quis fazer e tal. Eu falei, cara, por que você não faz? Sabe? Eu incentivo, porque não é que o cara vai ser meu concorrente, mas é tipo assim, eu falo assim, cara, assim, tem tanta gente que não tem um curso tão bom assim e tá no mercado aí e ganhando dinheiro e cobrando caro, e que eu converso com pessoas tão boas, sabe? E que tem vontade de fazer e não fazem. Mas deve ser difícil. Eu falei, cara, olha isso aqui, como é que eu faço e tal. É um WordPress, é bem tranquilo, cara, e tal. E tento incentivar mesmo, assim. Tem amigos meus que os caras são bem, bem feras, assim, no campo de atuação profissional, sabe? Tem amigos, assim, com mestrado, doutorado ali, os caras de TI, de metodologia ágil e tal. Eu falei, cara, vamos fazer um curso online disso aí, eu te ensino e tal. Aí, não sei o quê. E muitas dessas pessoas têm a síndrome do impostor, né? O cara acha que ele não é bom o suficiente pra passar o conteúdo, né, cara? E aí eu falei, não, cara, pelo amor de Deus, faz pelo menos uma aula. Mas eu entendo também que é uma decisão muito pessoal, né? Porque você gravar um vídeo... hoje eu estou falando de ambiente online, né? De tecnologia aqui, ensino à distância, gravado no meu caso, YouTube, né? Essas ferramentas digitais... Dar aula em sala de aula é uma coisa, cara. Dar aula online, dar aula um vídeo gravado é totalmente diferente. Totalmente. A partir do momento que você aperta o REC, vem um tanto de coisa na sua cabeça assim, cara, eu não posso falar isso. Eu não posso falar... Ou então, nossa, eu tô falando muito né. Eu tô falando muito então. Eu tô falando muito... a última agora... Mineirista. Tô falando de mineirista. A última agora que eu detectei que eu falo muito é enfim. Eu falo muito enfim. Antigamente era muito né, eu brincava, até anotava na sala de aula, quando eu comecei a lecionar, eu colocava assim né e fazia os pontinhos assim, né. Aí eu falava, você falou né, aí eu anotava assim. E aí você vai tirando esses vícios, né, mas é normal quando muito você começa legal, e tal. Muito legal. E até mudar, cara, assim, eu tenho uma câmera aqui que eu tô gravando aqui externamente, né. É muito frio, né, você ter um contato, eu dou aula para uma câmera. Né? É muito diferente de você ver o aluno ali, ou dormindo que seja, né? Você tem um feedback ali instantâneo, né? De vez em quando me dá uma maluquice e falei, nossa, dá vontade de voltar pra sala de aula, assim, pelo menos algumas disciplinas. Aí eu falei, cara, assim, pode ser que no futuro eu pegue e tal, mas são coisas bem, bem diferentes. Quando você quiser, fala comigo que eu tenho muitos amigos. Eu não sei qual vai ser, se você tem algum como se diz, se você tem alguma perspectiva do futuro da educação, assim, né? Aquele papo que eu já tinha comentado com você ali, do ensino bem... Você falou ali dos projetos, né? Que eu acho muito legal, interdisciplinar também, né? E aí, quando eu estava lecionando aqui na Estácio, a gente teve palestra lá sobre sala de aula aberta, invertida, tem vários nomes, né? E aí, não sei o quê. E aí, uma vez a gente... né, fez uma aula assim mais dinâmica e tal. Aí um aluno falou assim, professor, muito legal essa aula, mas cansa pra caramba. Eu tô muito cansado, trabalhei o dia inteiro, sabe? Eu quero chegar aqui, sentar e, sabe, você vai dando aula aí e tal, né? O nome é metodologia ativa. Isso. Que você põe o aluno para ele ser ator do seu próprio conhecimento, né? E isso cansa mesmo, cara. Isso aí não é fácil, não. Né? Mas aprender também não é fácil, não é que nem fazer ginástica. Como é que você vai desenvolver seus músculos se você não malhar? Depois é gostoso, a sensação que você tem é boa, né?
mas na hora do esforço, nem sempre, até você se acostumar também, né? Mas o que eu acho é o seguinte, na parte de educação, que é logo que você falou, eu insisto em dizer, o nosso cérebro, ele é, por default, fechado. Nosso cérebro é fechado. A gente está fechado ao aprendizado. A gente só aprende as coisas que são necessárias para a gente viver. Por isso que a gente aprende. É diferente de criancinha. Quando a gente é criancinha, a gente quer aprender tudo. Depois, eu não sei se é o mundo, se é natural da gente, a gente aprende a não aprender. A gente aprende a não aprender. Então a gente é acostumado a não aprender mais as coisas. Tá? Até um grande educador que já faleceu, que é o Rubem Alves, não sei se você já leu os livros dele, ele fala que a escola, ela vem com a escola do jeito que ela está, né? Ela faz o aluno ou a criança, ela esquecer de como é que se aprende. Ela desaprende, né? Ela pega e é desestimulada a aprender. Quando ela precisa daquilo, ela precisa de alguma coisa que ative de volta. O que você tem quando você é criança? Quando você é criança, o afeto é a coisa mais importante para você. A relação que você tem com a mãe, pai, com o amigo. É aquela lembrança que você tem da tua infância. Então, o afeto é a chave que vai abrir o muro que tem dentro do teu cérebro, ou dentro do cérebro do seu aluno. Por isso que eu digo, o sujeito que aprende no teu curso é porque ele gosta de você. Ele gosta do jeito que você fala, ele gosta do jeito como você mostra as coisas, ele gosta das suas piadas, ele gosta do monte de né que você fala, certo? Ele gosta de te ajudar a escrever, quando você dava aula ao vivo, escrever os nezinhos no quadro, certo? É isso que faz ele abrir o cérebro dele, e tudo aquilo que você está falando, como você bem falou, tem tudo na internet, tem tudo em livro, tem tudo em um monte de fonte de informação, ele escolher você, uma fonte de informação dele, para ele aprender. E eu acredito muito nisso. Por isso que, não só eu, mas como todos os professores que sempre trabalharam comigo, né, tanto faz no presencial como no online, a gente gostar dessa coisa da aula ao vivo. E com a aula ao vivo, a gente tem um acesso mais fácil à efetividade. Claro que a gente trabalha isso também fora da sala de aula, muito fora da sala de aula. Vou te dar 3 exemplos. Um dia me telefonou um cara que falou assim, você aí tem aquele curso tal? Tem. Não, me mandou uma mensagem. Aí ele estava perguntando muita coisa, eu cheguei e telefonei para ele. Ele falou assim, caramba, você ligou para mim. Você é o dono da escola ligando para mim. Eu, um reles aluno. Assim, então vamos conversar, pô. A gente, né? Então, a pessoa, às vezes, aí você envolve a pessoa. Um outro caso também, uma aluna lá da escola, no Instituto Federal, me telefonou, falou assim, professor, eu vou trocar matrícula. Eu falei, vai trocar matrícula por quê? Não estou conseguindo acompanhar. Aí a gente bateu um papo, e o que ela estava querendo era ouvir, olha, você é capaz, você não vai trancar a matrícula, porque você tem capacidade para pegar esses conteúdos, aprender, fazer as atividades e passar de ano, certo? Ela que precisava ouvir isso. Ela ia trancar a matrícula, ia abandonar a escola, sabe quando ela ia voltar? Nunca. Ela estava no penúltimo período. Então, o que a gente precisa? A gente precisa ter essa relação com as pessoas, porque nós somos seres sociais. E o aprendizado é muito ligado a isso. Então, tudo que você vê diferente disso, para mim, é bolha. Então, se você tem um cara, por exemplo, que faz marketing, tudo para ele é marketing. A pessoa vai se encantar ali e vai chegar na hora de aprender, o cara não está ali, não tem quem fique junto contigo, não tem quem você se esperar. Aí você vai ter aquela coisa assim de uma explosão momentânea, né? De você deslumbramento. E aí depois a coisa vai morrer. Vai ser efêmera. E aí é aquela famosa música do Kid Abelha, que é a cabeça do jovem hoje, é mais ou menos assim, de muito jovem, né? Eu tenho pressa, tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Então, é aquela coisa de ficar na superficialidade que a gente falou lá das tecnologias de ponta, não existe atalho. Tem que pegar e fazer um negócio. Isso que a gente tenta construir. Então, são os nossos grandes desafios. Primeiro, captar o aluno. Segundo, seduzir o aluno naquilo que você gosta, para ele gostar também. Dentro disso, você usa a questão de se envolver pessoalmente com o aluno, não tem como. Né? E um outro desafio é manter o aluno, que ele não evada, né? Porque tem tantas distrações, ele tem que escolher continuar contigo naquele percurso, e ele tem que entender que isso é importante para ele. E tem que ser divertido, tem que ser legal, tem que ser bacana, tem que ser uma atividade que a gente na escola, né? A gente na escola, a gente gostava de ir à escola, porque era maneiro, tinha os amigos, tinha cantina, tinha um cara da portaria, tinha as sacanagens,
que a gente fazia um com o outro. Então, isso que é o legal da escola. E é isso, Calau, que a gente tem que transportar para o mundo online também, sabe? E tem gente muito boa fazendo isso. Gente muito boa. Outro dia eu estava vendo o pessoal do TI Educa, não sei se você já ouviu falar desses caras. Dois caras que resolveram democratizar essa questão das metodologias ativas para os professores. Eles dão treinamento para os professores. Aí eu entrei para ver, caramba, esses caras, durante tantos anos, o que eu ralei para aprender, né? Esses caras pegaram e fizeram exatamente como você falou, né? Como eu gostaria de ter aprendido aquilo, né, cara? Eu tive que ralar para aprender as metodologias que eu ia usar para ensino online, aquela coisa toda. Os caras sistematizaram aquilo e estão ensinando os professores numa jornada lá, a aprender essas coisas básicas da educação. E só com esse curso gratuito que eles estão dando vai melhorar a educação de muita gente. Tá? Claro que depois eu acho que eles vendem. Acho que o esquema deles é o seguinte: se você quiser ter acesso às gravações depois, você paga uma coisa assim. Mas é um esquema bastante bacana e você vê que os caras são entusiasmados com o negócio. Então eu acho que a gente tem que valorizar isso. Como você falou, no Brasil tem muita gente boa, mas como eu ouvi de um aluno português meu falar, olha, vocês não sabem, com aquele sotaque português, vocês não sabem como vocês são bons, certo? Vocês não têm noção. Por quê? O que ele elogiou na gente? Não só a competência dos colegas de sala de aula dele, mas a questão da afetividade, de trocar, de se abrir, sabe? Ele falou, eu nunca fiz um curso aqui em Portugal em que tivesse aberto tanto o meu coração, como eu estou fazendo aqui no Brasil, certo? Então, uma coisa assim que dá uns insights na gente, pra gente ver, pô, nós estamos no caminho. Então, é isso. E essa coisa que você faz de se doar, você acaba recebendo. É assim, o mundo é assim. Quando a gente dá, a gente recebe. A gente tem contato com... Né, eu dei aula em instituições depois, assim, mas né, o público-alvo era classes B, C e D, vamos dizer assim, né? Instituições mais populares, assim. E acaba que você tem contato com todos os perfis sociais, né, que chegam ali para você. E abre muito assim a nossa cabeça, né? Realidades totalmente diferentes da que eu tive, de pessoas muito pobres assim mesmo, né? Pessoas que estão ali em busca do sonho mesmo, né? De uma graduação, de ter um diploma e que toda a família, se ela tem uma estrutura familiar, que está empenhada ali em pagar uma mensalidade ali pro cara se formar, né, cara? Tipo, e eu tinha colegas, assim, professores que os caras estavam nem aí, cara. Tipo assim, tô aqui para ganhar o meu mesmo e, sabe? Não tinha empatia, nossa, né? nenhuma, Não tinha cara. Eu lembro, eu tive um aluno uma vez que a mensalidade dele estava atrasada e ele tinha levado a grana, assim, dinheiro vivo, assim, espécie, para acertar lá. Aí eu falei, eu vou ali, o cara tava mó feliz, vou acertar ali e tal, não sei o que, vou colocar a minha mensalidade ali em dia. E aí ele chegou, aí ele voltou pra sala todo triste, ele falou, putz, eles não aceitam dinheiro não, é só cartão. E assim, né, pra mim cartão, todo mundo tem cartão, né? Só que não, cara, não, a maioria da população brasileira não tem acesso à conta bancária, cara, é um troço bizarro. Eu falei, cara, como assim? E ele mó triste assim, eu falei, cara, vamos lá, Aí eu peguei meu cartão, passei, eu falei, tá pago, cara. Ele, não, eu te dou dinheiro aqui e tal. Eu falei, cara, assim, beleza, você não tá precisando de dinheiro mesmo e tal, não sei o quê. Ele, não, eu fui pra pagar mesmo e tal. Eu fui, peguei o dinheiro, guardei as notinhas lá, nem uso dinheiro hoje em dia, né, espécie, mas só cartão. E o cara ficou mó feliz, assim, e eu falei, putz, bicho, já tive alunos, assim, perdeu a mãe com câncer, né? Já tive um aluno, hoje ele está na Irlanda, ele chegou em casa, os pais divorciados, e ele foi visitar o pai assim, o pai não dava resposta, ele teve que arrombar a porta, chegou lá, o pai tinha falecido em casa, assim, sabe? E o cara foi e passou na minha disciplina, cara, sabe? Não ajudei, assim, sabe? Falei, cara, não, então vamos lá. Não ajudei assim, né? Não dei cola pro cara, né? O cara foi lá e passou na disciplina, sabe? E essas histórias assim, né, cara, tipo, para quem leciona, você deve ter milhares assim também, centenas, dezenas, e a gente não faz ideia do país que a gente tá, né, da diferença social que a gente tem aqui dentro e das pessoas que a gente alcança, né, cara. No online aqui o alcance é maior ainda. Numa das bolsas eu conversei com um aluno e ele falou assim, não, professor, você quer que tampa aqui e tal, né, porque a casa dele tá construindo, tava, né, reboco assim e tal. Eu falei, não, cara, eu também morei a vida inteira numa casa de chão piso grosso, sabe? Tipo,
Meus pais priorizaram a nossa educação, né? Não tinha a grana ali. Minha mãe é professora, meu pai era cobrador de ônibus, depois ele foi, né, motorista e tal, mas não tinha dinheiro Legal. distribuído assim, né? Era assim, vamos pagar, e são 3 filhos, né? E ela pagou faculdade para todo mundo, né? Eu sou um cara mega privilegiado que minha mãe conseguiu pagar minha faculdade, né? E muitas pessoas não têm isso, né, cara? E aí eu falo com os meninos e falo, cara, assim, acho que a gente precisa ter. É lógico, né? Eu totalmente capitalista. Eu vendo meu treinamento aqui, eu quero ganhar dinheiro. Mas acho que a gente precisa de muito dar oportunidades também, né? Eu como empresa hoje eu vejo como assim, cara, assim, eu posso oferecer essas bolsas aqui, não é uma grana que eu vou tirar ali. Sabe, hoje em dia o meu filho, por exemplo, né, ele tem 3 anos. Cara, eu não vou ter preocupação nenhuma em pagar a faculdade dele, né? Se for uma instituição privada, ou se ele quiser fazer um intercâmbio, cara. Sabe? Tipo, eu não sou rico, longe disso, né? Eu não consigo viver hoje sem trabalhar do que eu tenho no banco gerando juros lá. Não consigo, eu não sou rico, né? Mas eu falo da estabilidade financeira que o meu filho vai ter, que eu não tive, que 90% da população não tem. E aí vendo como educador, assim, né? Como o cara que tá ali dando aula e tal, eu de vez em quando eu acho até meio pesado, assim, a responsabilidade, sabe? Tipo, eu falei, putz, cara, eu mereço tanto, assim, estar nessa posição, por que que isso aconteceu? É um troço meio... Muito por causa dos teus pais. Teus pais são vivos São. ainda? Eles devem ter muito orgulho de você. E você deu um presente para eles que é retorno do investimento que eles fizeram. E não é investimento só de dinheiro, é investimento de tempo. Então eles optaram. Eu sei disso porque meus sogros são imigrantes portugueses. Meu sogro já faleceu, mas eles deram o sangue para a educação dos filhos, né? Então aquele trabalho que imigrantes trabalham muito, né? Não tinha vida, era trabalho, mas era para quê? Para educar os filhos. E quando vê os filhos formados, a minha esposa médica, a irmã dentista, o irmão empresário, e aí vê aquela coisa dando certo, né? É o maior presente que você possa dar para eles. E você poder retornar isso, né? Agora, você desculpa, eu não considero você capitalista, não, cara. Quer dizer, todos nós somos capitalistas. Eu não considero você mercenário, por exemplo. Eu considero você, assim, um cara que está repetindo o que teus pais te ensinaram, cara. Só Minha isso. mãe... Ela dava aula... Desculpa. Cara, é emocionante mesmo. Ela dava aula de manhã, de tarde, à noite. É isso. Aí Então, uma vez assim, eu não liguei é pra presente ela de Deus. e falei assim, mãe, eu fui convidado para dar aula na PUC, que foi a instituição que eu formei, né? Aí, putz, pra muita gente isso pode parecer pouco assim e tal, mas pra gente lá, nossa, foi muito. É melhor. Você imagina o presente que ela não ganhou nesse dia, que você disse isso para ela, né? É isso. É para isso que eles viveram. E você tá aí porque a gente é o reflexo do exemplo que a gente recebe dos nossos pais. Isso, gratidão. É muito difícil, né, cara? E você pega quem não tem essas referências, né, cara? Tipo, é muito complicado, né? Tipo, julgar, Você começa, você não pode julgar. julgar as outras Você começa pessoas é a muito entender fácil, né? coisa. A gente começa, aí sim, aí é bênção de Deus. A gente ter nascido numa família estruturada, né? Assim, onde os valores são as coisas mais importantes. Construir uma pessoa bonita igual você. Não, obrigado. É muito legal, Carol. Muito legal mesmo. Desculpa aí, cara, a emoção aqui. Nada. Não era o objetivo, não, mas Mas assim, eu tem hora que eu fico fico lembrando assim. das coisas e. Porque alcançar os seus objetivos, né, é muito bom, é muito legal. E lembrar de onde veio, acho que também é muito legal também. E tentar ajudar outras pessoas, né? Acho que é mais legal ainda também. Hoje acho que eu entendo muito mais isso. E acho que é muito mais também com a questão da maturidade, né? Vai passando o tempo, você vai entendendo o que realmente importa, o que não importa.
o que é legal, o que não é legal, né? O que que funciona, o que não funciona. E acho que o bate-papo aqui já virou meio coach aqui, né? Já virou. Já tá meio arquivo confidencial aqui do Faustão. É, tá muito bom isso. Eu acho que a gente costuma dizer, teve muita sinergia, né? Eu acho que muita sinergia das coisas que a gente faz, sabe? Eu acho que é isso que vai transformar o mundo. Como você falou, a realidade do Brasil não é fácil. Existe um mundo paralelo que a gente não tem nem noção, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. A gente fica sabendo de cada coisa que você não imagina, que poderia existir como relação social de uma comunidade. Você não tem ideia. A gente assiste na televisão uma novela, e a realidade é outra. E se a gente pode ser um agente transformador, pelo menos de uma vida, de duas vidas, vamos ser. E a gente não é só o ensino público que faz isso, não. A gente tem nosso papel. Essa questão da bolsa é muito legal, né? Porque você consegue subsidiar você indiretamente está fazendo o quê? Uma pessoa ajuda a outra, sem a outra saber que está ajudando. É. E a gente, no judaísmo, chama isso da coisa mais elevada que existe. Quando você ajuda sem saber quem está ajudando e sem saber quem está te ajudando. Entendeu? Então, na verdade, você faz um equilíbrio bastante bacana aí. E é isso, a gente tem que seguir. E a gente está num momento bastante propício para isso. Cara, obrigado, Moisés, pela. A gente vai interar aqui as 2 horas, né, de bate-papo. Muito bacana, cara, conversar com você. Se tiver alguma coisa para falar aí, da AB Redes, fazer propaganda, falar sobre, divulgar, Não, tá aberto aí o microfone, não, cara. acho que não precisa, assim, desse tipo não, eu acho que nossa conversa acho que foi muito além do comercial, sabe? Porque quem quiser saber, vai no teu site, vai no meu site, tá tudo lá, sabe? O lance importante é a gente passar essa mensagem, não só para os alunos, como também para os empresários. Vocês estão aqui com um objetivo. O empresário de educação está aqui com um objetivo, que é transformar a vida das pessoas. Enquanto você não vestir isso, o seu trabalho vai ser efêmero, certo? E dizer para os estudantes, não acreditem em promessas falsas. Não existe sucesso sem ralar. Você tem que ralar para ter sucesso, tá certo? E você tem que buscar a pessoa que vai te inspirar, a pessoa que vai te apoiar, ou a instituição que vai te inspirar e te apoiar para você transformar a sua vida. Por quê? No mundo da tecnologia está cheio de oportunidades. E a gente sabe isso, que a gente conhece muito empresário na tecnologia que está buscando você, certo? E só resta você se descobrir e abrir a caixa de Pandora aí, né? Que você desenvolver todas as habilidades que você tem. Então aproveita esse momento que a gente está vivendo hoje, onde você tem acesso muita à informação, escolha alguém que te inspire e vai fundo. Eu acho que é essa a mensagem que eu passo para as pessoas que estão querendo fazer os cursos e também para os empresários.